Professores das universidades e institutos federais em greve. Se você tem interesse em entender o motivo desse movimento grevista, se você tem interesse em entender por que os professores das universidades e dos institutos federais estão em greve, esse vídeo pode lhe ajudar. Desde o dia 15 de abril, diversas universidades e institutos federais estão paralisados em virtude da greve dos docentes dessas instituições. Esse movimento grevista se baseia em mais ou menos 20 pautas de reivindicações que estão sendo feitas ao governo federal. Nesse vídeo eu vou focar em duas dessas reivindicações. Primeiro, a recomposição do orçamento dessas instituições federais de ensino e dois, a recomposição do salário dos docentes e dos técnicos administrativos em educação que também estão em greve desde março de 2024. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o investimento desde 2000, o recurso financeiro, né, para investimento, desde 2014 até 2021 das universidades federais. Repare que de 2014 até 2021, em valores corrigidos pela inflação, que é o IPCA, né, que é um dos índices inflacionários que o mercado utiliza para a correção de preços, existiu aí uma diferença, infelizmente para menor, de 2,7 bilhões. Então, ou seja, de 2014 a 2021, as universidades federais tiveram que trabalhar, tiveram que executar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão com menor recurso financeiro. Aqui nós temos um outro gráfico mostrando, fazendo uma análise de 10 anos. Então repare que de 2010 até 2019, 2020, uma diminuição de 73% do recurso destinado para obras, reforma de laboratórios, construção de novos laboratórios, construção de salas de aula, enfim. Então uma universidade federal, ela precisa de tempos em tempos ter aí uma reforma dos seus ambientes acadêmicos e é impossível fazer isso se não tiver recurso financeiro. Essa é a verdade. Nesse gráfico eu estou mostrando para vocês o recurso financeiro per capita, ou seja, o recurso financeiro relativizado por aluno de graduação matriculado em cursos presenciais. Nesse gráfico nós temos uma análise de 2005 até 2021. Então repare que em 2021 nós temos o mesmo valor, um pouquinho menor, daquele que foi utilizado ou destinado em 2005. Se a gente faz uma análise de 2013 até 2021, repare aqui uma diminuição substancial do recurso financeiro quando relativizado por aluno de graduação matriculados em cursos presenciais. Mas devo dizer para vocês que as universidades federais não é só graduação. Na Universidade Federal nós temos pós-graduação, programas de pós-graduação que oferecem cursos de mestrado e doutorado. E nós precisamos também de recursos financeiros para para a manutenção desses programas de pós-graduação. As universidades federais também são extensão. Elas atendem à comunidade. As universidades federais também fornecem assistência, vídeo que acontece aí nos hospitais universitários, uma assistência à saúde de qualidade indubitável, com uma função social indescritível, muito importante aí para a população. É interessante mencionar que no mesmo período, o número de alunos matriculados em cursos de graduação nas universidades federais mais do que dobrou. Então de 2005 até 2021, a gente teve aí um aumento bastante expressivo, bastante significativo do número de alunos matriculados nos cursos de graduação na modalidade presencial. E algo similar também aconteceu nos cursos de pós-graduação. Então, ou seja, as universidades federais, elas estão formando mais profissionais em nível de graduação e em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas com um volume financeiro menor. Como resultado, não é de se esperar outra coisa para além do sucateamento da estrutura das universidades e dos institutos federais. Então aqui é um prédio de uma universidade federal, que eu vou me permitir não falar qual é, e veja que um ambiente bastante sucateado, esse prédio está fechado, não recebendo aí os alunos e os servidores técnicos administrativos em educação e os professores e professoras.
Aqui um prédio também de uma outra universidade federal, e é patente a necessidade de uma reforma, de uma manutenção, e finalmente um laboratório, um ambiente de trabalho onde se faz pesquisa, ensino e extensão, de um professor de uma universidade federal também, né, mostrando aí as paredes descascadas, enfim, né, uma condição um tanto quanto insalubre. O segundo ponto do vídeo que a gente gostaria de destacar é com relação ao salário. E nesse ponto eu me permiti utilizar os gráficos publicados pelo professor Bruno Damasio, do perfil Psicometria Online do Instagram, que eu sugiro fortemente que vocês sigam, inclusive. Então o professor Bruno ele fez uma análise de 2000 até 2024. E o que ele mostrou? Que nesse período a inflação acumulada foi de 287%, e o aumento salarial de um professor doutor em regime de dedicação exclusiva foi de apenas 151%, existindo aí um gap entre a inflação do período e o aumento salarial. Isso vai resultar, evidentemente, em uma diminuição do poder de compra do servidor docente, e análise similar pode ser feita quando a gente se refere ao salário dos técnicos administrativos em educação, ok? O que os sindicatos representativos dos docentes estão solicitando? Eles estão solicitando ao governo federal, e isso já foi negado pelo governo federal, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, não teve um aceite dessa proposta, mas os sindicatos dos professores, porque o sindicato dos técnicos tem outra solicitação salarial, mas o sindicato dos professores solicita um aumento de aproximadamente 22,7% escalonado em 3 anos. Um aumento em 2024, um aumento em 2025 e um aumento em 2026. Essa proposta não foi aceita. Mas mesmo que ela tivesse sido aceita, repare que esse gap, isso é muito bem mostrado pelo professor Bruno, esse gap salarial continuaria. Esse gap salarial continuaria. O que o governo federal sinalizou para os servidores docentes, para os professores e professoras? Um aumento de aproximadamente 12%, escalonado em 2 anos. Um aumento em janeiro de 2025 e um aumento de 3,5% em maio de 2026. Considerando que esses anos também terão inflação, na verdade, esse aumento ele vai cursar com um aumento, né, esse aumento proposto pelo governo, ele vai cursar com um aumento do gap salarial entre a inflação do período e o salário dos servidores docentes. Então, essa proposta feita pelo governo federal, ela é algo plenamente absurda, ela é um assinte ao que os professores e professoras das universidades federais contribuem para o país. Mesmo com toda essa restrição orçamentária, mesmo com essa perda inflacionária no que se refere ao salário dos servidores docentes e dos servidores técnicos administrativos em educação, isso é importante ficar claro. Repare que as universidades federais elas figuram entre as melhores instituições de ensino do país. Isso é um parâmetro, é uma avaliação feita pelo Ministério da Educação. Então veja, em 2018, 68% das universidades federais tinham aí uma pontuação de 1 a 5. Em 2022, 85% atingiram esse patamar. Ou seja, mesmo com toda essa restrição orçamentária, as universidades federais elas são as melhores instituições de ensino, pesquisa e extensão desse país, e isso precisa ficar muito claro para a sociedade que nos financia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostaria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal, isso ajuda demais a gente a chegar a mais pessoas interessadas em fisiologia, educação e ciência. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.